O rei Henrique II foi atingido no rosto e morreu 10 dias depois. Ato 1. O rei, que não deveria ter morrido em 30 de junho de 1559, Paris estava em festa. O rei Henrique II da França havia organizado grandes celebrações para marcar 2 casamentos importantes da família real. A cidade estava cheia, a corte estava reunida, e uma multidão se aproximava do Hotel des Tournelles para assistir ao torneio. Henrique tinha 40 anos. Era rei da França desde 1547, membro da poderosa dinastia de Valois e um homem apaixonado por exercícios físicos, caça e torneios. Seu reinado havia sido marcado por guerras, disputas religiosas e uma política agressiva contra os inimigos da França. Naquele dia, porém, nada parecia indicar que o monarca estava prestes a enfrentar o último combate de sua vida. Henrique já havia vencido alguns adversários durante o torneio. Estava satisfeito e então decidiu participar de mais uma justa. O problema era que algumas pessoas ao seu redor tentaram impedi-lo. A rainha Catarina de Médici estava perturbada. Diana de Poitiers, mulher que havia sido profundamente ligada ao rei durante décadas, também estava apreensiva e teria pedido que ele desistisse. Henrique ignorou os avisos. Ele queria mais um combate e montou novamente. A lança que atravessou o elmo. O adversário do rei era Gabriel de Montgomery, capitão da guarda escocesa. Os dois avançaram um contra o outro. A multidão assistia. Os cavalos correram. As lanças foram baixadas. E então aconteceu. O choque foi violento. Henrique quase caiu, mas, em vez de aceitar o fim do combate, insistiu em continuar. Montgomery teria tentado declarar-se vencido. A rainha também teria pedido que o confronto terminasse. Mas Henrique não mudou de ideia. Na segunda investida, a lança de Montgomery atingiu o rei. O impacto encontrou a viseira do capacete dourado. A madeira se partiu. Fragmentos atravessaram a proteção. Henrique foi atingido na região do rosto e do olho, e uma lasca alcançou regiões profundas da cabeça. Em poucos segundos, a celebração havia se transformado em pânico. O rei ainda estava vivo, mas agora havia um problema terrível. Como salvar um homem cujo ferimento havia atravessado sua proteção e alcançado sua cabeça? Henrique foi retirado do torneio. Os melhores médicos disponíveis foram chamados. Entre eles estava Ambroise Paré, um dos cirurgiões mais importantes de seu tempo. Mas nem mesmo ele conseguiria reverter aquilo. O homem que havia entrado na arena como rei, saiu dela como um paciente condenado. Ato 3. 10 dias de agonia. Henrique não morreu imediatamente. E talvez essa seja a parte mais perturbadora da história. Ele permaneceu vivo. Durante os dias seguintes, a corte acompanhou sua deterioração. O rei estava gravemente ferido, febril e sofrendo intensamente. Segundo o material histórico enviado, Henrique passou por 10 dias de agonia, chamando repetidamente pelo nome de Diana de Poitiers. Mas havia uma crueldade adicional. Depois do acidente, Diana foi proibida por Catarina de Médici de voltar a vê-lo. Assim, enquanto o rei lutava pela própria vida, uma das pessoas mais importantes de sua existência permanecia afastada. Dentro dos aposentos reais, médicos tentavam fazer aquilo que a medicina do século XVI permitia, mas havia limites que nem riqueza, nem poder, nem posição social conseguiam superar. Henrique tinha sido um homem acostumado a controlar guerras, territórios e decisões políticas. Agora não conseguia controlar nem mesmo o próprio corpo. Seu destino estava nas mãos dos médicos, e os médicos não tinham como desfazer o ferimento. A lança havia feito seu trabalho em poucos segundos. A morte apenas demoraria alguns dias para terminar o que começou naquela arena. Ato 4. A morte do rei. Durante aqueles 10 dias, a notícia da gravidade do ferimento se espalhou pela corte. O rei estava morrendo, e a França aguardava. Henrique II tinha apenas 40 anos. Seu reinado havia terminado de maneira abrupta. Durante anos, ele havia sido um monarca ativo, apaixonado por torneios e exercícios físicos.
O próprio material enviado destaca que essa paixão acabaria contribuindo para sua morte. Agora estava preso a um leito. No dia 10 de julho de 1559, 10 dias depois do acidente, Henrique II morreu. O rei, que havia sobrevivido a guerras e disputas políticas, não conseguiu sobreviver a uma justa celebrada durante uma festa. Seu corpo foi levado para ser sepultado na Basílica de Saint-Denis. E a França entrou em uma nova fase. Henrique deixou filhos que posteriormente ocupariam o trono, enquanto o país caminhava para um período cada vez mais turbulento de conflitos religiosos. Mas a morte de Henrique II ficou marcada por uma ironia brutal. Ele não morreu em uma batalha. Não morreu durante uma guerra contra um grande inimigo. Não morreu defendendo uma cidade. Morreu durante uma celebração. Morreu diante de uma multidão. Morreu porque decidiu participar de mais uma justa. E tudo começou com uma lança que encontrou uma pequena abertura em seu capacete. De um lado estava um rei. Do outro, um jovem oficial. Entre eles havia apenas alguns segundos de combate. Depois daquele choque, Henrique ainda viveria 10 dias. 10 dias entre a esperança e a morte. 10 dias em que médicos tentaram salvá-lo. 10 dias em que a corte aguardou. 10 dias em que o rei da França descobriu uma verdade que nenhum trono consegue mudar. Quando a carne é ferida, a coroa não pode protegê-la. E talvez seja justamente por isso que a morte de Henrique II continue sendo uma das mortes mais impressionantes da história da realeza europeia, porque naquele dia em Paris, um torneio deveria celebrar a vida da corte. Mas acabou celebrando sem saber os últimos minutos de vida de um rei.